that I shall tread by your heart, leaning outside to the water like a teardrop. Boa tarde a todos os nossos rádio ouvintes, também quem está nos assistindo via Facebook e também no YouTube, no canal do YouTube. Hoje, dia 15 de dezembro de 2025, na Rádio Cidade 104.9, eu, Nilva Inês Moldander Mendes, juntamente com o André Grave, começamos mais um programa Momento Estrela Guia. Já estamos na metade do mês, do último mês do ano 2025. Então, que esse dia é uma nova chance de recomeçar. Você é mais forte do que você imagina, é capaz muito mais do que você pensa. Quando a fé guia, nenhum caminho é em vão. Hoje nós temos uma convidada muito especial, lá da 15 de Ibirubá. Eu sempre penso que é da 15 de novembro, não sei, eu acho que eu e o André que se falamos e acabamos misturando, mas daqui de Ibirubá, que é a Jamile Roter. Então, boa tarde, Jamile. Boa tarde, Nilvi, tudo bem? Tudo bem. Começando, né, como é o costume do programa Momento Estrela Guia, contando um pouco da trajetória. Quem é a Jamile? Então, a Jamile, ela é biomédica esteta, né? Eu já sou formada há 3 anos na minha área, né? Fiz a faculdade de biomedicina, fiz minha pós-graduação na área da estética. Iniciei a minha trajetória profissional na Noma Espelho, né? Em Cruz Alta ainda. Onde também, depois, posteriormente, vim trabalhar então na Noma Espelho de Ibirubá. E hoje, né, eu sou a biomédica esteta e responsável técnica da Brava Clinic, que é a nova clínica, então, que temos hoje aqui em Ibirubá, que abriu junto com a Noma Espelho. É importante, eu sempre digo como é importante a autoestima. Não é só da mulher, é de todas as pessoas, né? Mas especialmente da mulher, né? Quando a gente não está bem com a gente não está bem com ninguém, nem com nada. A gente não está 100% consigo mesmo, a gente não consegue estar 100% nem com o nosso amor, com a nossa cara metade, nem com nossos filhos, nem com ninguém, né? Nem no trabalho, enfim. Então, a autoestima é tudo. A minha afinada mãe, que era muito sábia, ela dizia assim, quando a mulher perde a autoestima, ela perdeu tudo, né? Então, aí. Mas, além disso, Jamile, eu quero... Com certeza, quem nos está escutando não sabe, né? Você é natural daqui de Ibirubá? Você é filha de quem? Então, eu sou natural de Fortaleza dos Valos, né? O meu pai é o Admir Roter e minha mãe é a Lourdes Molinari, né? O meu pai, então, ele era natural aqui de Ibirubá e minha mãe de Fortaleza. Quando eles se casaram, eles foram morar para Fortaleza. E, posteriormente, né, a minha mãe houve o divórcio, então, né? E hoje a minha mãe mora aqui em Ibirubá e meu pai em Fortaleza. E eu resolvi seguir a vida aqui em Ibirubá também, né? Uma cidade um pouquinho maior, com mais oportunidades, né? E sempre gostei, né, Nilvi, muito dessa área da estética, muito dessa área da saúde. Quando eu iniciei a faculdade de biomedicina, queria muito trabalhar em laboratório, né? Achava que essa seria a área que eu queria realmente atuar. E dentro da faculdade eu me descobri na área da estética, né? Quando eu iniciei a faculdade eu não queria seguir nessa área. Mas fui me descobrindo dentro dessa área, fiz a minha pós-graduação e amei. Eu amo o que eu faço hoje, o meu trabalho é tudo pra mim, a minha profissão é tudo pra mim, gosto muito dessa área, né? E a área da estética, como tu mesmo falou, ela é uma área que muitas vezes devolve autoestima, não só para as mulheres, mas para os homens também. Devolvem aquela vontade de se olhar no espelho, de se acharem bonitos, de se sentirem bem, né? Então, essa foi a maior, assim... posso dizer assim, foi um dos maiores motivos de eu ter seguido nessa área, né? Porque laboratório é um trabalho muito importante também, mas a gente está trabalhando com doença, né? Sim. E aqui a gente está trabalhando, devolvendo autoestima para as pessoas, trazendo não só saúde, mas também trazendo, né, essa vontade de viver. Porque eu escuto muito isso de pacientes que eu atendo lá na clínica, né, que tem resultados muito bons, que dizem assim, nossa, Jamile, eu não botava um short para ir numa academia por conta da minha celulite.
Hoje eu coloco, né, e me sinto bem porque você tratou aquilo que me incomodava. Nossa, agora eu posso passar uma maquiagem sem ficar com as linhas de expressões do meu rosto marcadas, né? Então, a gente hoje tem esse benefício na área da estética de ver essa felicidade, né, dos pacientes que nos buscam, né, e que têm os resultados, né, com os tratamentos. A importância desses resultados, porque a pessoa, sim, tem que se olhar no espelho, tem que se amar, né? Como eu já estava dizendo antes, a pessoa precisa se amar em primeiro lugar. Isso não é não ter empatia, mas é conseguir ajudar o outro, porque se eu não me amo, né? Se eu me amo só 10%, eu consigo só passar 10%, né? Então, eu tenho que amar em completo, e para isso eu preciso estar de bem comigo mesmo, com o meu corpo, né, com me olhar no espelho, né, ter vontade de arrumar meu cabelo, de levantar de manhã cedo, de me olhar no espelho. Isso é um todo, né? Tudo é um todo. Então, para não ir para a doença física, enfim, a gente precisa se aceitar, né? Ter aceitação do corpo, e se amar E se cuidar. E se cuidar para ir para a vida, né? Então, é uma consequência, né? Então, o seu olhar, ele é tão importante quanto a prevenção de qualquer doença, né? Porque é uma prevenção também, né? Sim, com certeza, né? A gente escuta, às vezes, como eu falei, né, de muitos pacientes que às vezes tinham algum trauma, que tinham algum receio, às vezes, de colocar alguma roupa, né? Ou, enfim, de alguma outra Até de sair, muitas vezes, na sociedade. Sair na sociedade por conta, às vezes, de alguma disfunção estética, que às vezes a gente consegue resolver isso de forma bem tranquila, bem amena, né? Então, isso é bem interessante, assim, dentro dessa área da estética, né? E como tu mesmo falou, né, Nilvi, a gente tem que se sentir bem, né? Sim. E assim, o envelhecimento ele vem. Desde o primeiro dia em que a gente nasce, a gente já está envelhecendo, as nossas células já estão oxidando, né? Então, esse processo de envelhecimento, ele é inevitável, tanto do corpo quanto do rosto. Mas, existe aquelas duas opções, entre você escolher envelhecer bem ou você envelhecer de uma forma ruim. E isso é um conjunto, não só estético, mas também de hábitos, né? Que é muito importante a gente também citar, né? Que a importância de se cuidar não é somente a parte estética, mas também a parte de se cuidar da sua alimentação, de manter uma rotina de atividade física diária. Muita água. A água, hidratação, muito, muito importante também, né? Então, é um conjunto, né? Aí, como todos, eu acho que eu também estou muito curiosa para conhecer um pouco do trabalho de vocês, sabe? Porque eu acho que isso é fantástico, porque envelhecer é inevitável, mas envelhecer bem, né? De se cuidar e envelhecer se aceitando, isso é maravilhoso, né? Então, quais são os métodos que vocês usam? Como que vocês estão ajudando os pacientes? Então, hoje, lá na clínica, a gente trabalha, né, tanto com harmonização corporal quanto harmonização facial, né? A nossa clínica tem esse diferencial, né, de trazer também junto a harmonização corporal, que está vindo com bastante força hoje no mercado da estética, né? Porque não é só o rosto, como eu falei, que envelhece, né? Às vezes o rosto é o que fica mais evidente, né? Que é a nossa porta de entrada. Mas o nosso corpo também vai apresentando ao longo dos tempos sinais de envelhecimento. Uma flacidez, né? Uma celulite que começa ali a inflamar, que começa a ficar mais marcada na roupa, né? Aquela gordurinha que começa a aparecer ali na região do abdômen, né? Ou em outras regiões do corpo. Então, eu sempre digo que o nosso corpo, ele também exige manutenções, né? Tanto como a gente sempre corta a unha e o cabelo de forma periódica, o nosso corpo, a nossa pele também necessita de manutenções periódicas. E hoje ali na clínica a gente tem vários tratamentos, né? Nós temos hoje ali na clínica, então, o nosso protocolo Effect, que é um protocolo exclusivo para tratar flacidez, né? Tanto de corporal quanto facial. Temos o ultrassom Haifu, que também ajuda a fazer a contração da fibra de elastina e colágeno na nossa pele, trazendo uma firmeza, né, na nossa pele, também melhorando ali o aspecto de linhas e expressões. Temos os bioestimuladores de colágeno, né, que como o próprio nome já diz, então são ativos que vão ajudar o corpo a produzir mais fibras de colágeno e elastina na região do corpo, trazendo mais firmeza, mais viço para a pele, né, entre outros tratamentos, né, com ácido hialurônico também a gente tem, tanto aplicação corporal quanto facial, que também vão devolver aí a naturalidade, né, vão devolver aí aspectos do rosto que a gente vai perdendo, do rosto e do corpo que a gente vai perdendo ao longo dos anos. E assim, ó, uma dúvida e uma coisa que me surgiu bastante, nem é só pela idade. A gordura localizada, muitas vezes, até em jovens, né? A gente vê que é bastante, né? Principalmente ali, abdominal, enfim. E quais métodos, assim, que a gente pode
usar para isso, para essa gordura localizada, porque ela é bastante, né? Muitas vezes tem pessoas que têm bastante gordura localizada nesses locais. Então, hoje o tratamento de gordura localizada, eu sempre falo isso, eu deixo muito claro para os meus pacientes. Eu vou fazer a minha parte, o paciente vai ter que fazer a parte Com dele, certeza. né? Então, É um conjunto. o tratamento de gordura localizada, ele necessita diminuir a ingesta calórica e praticar atividade física, né? O procedimento estético, ele vai auxiliar a perder aquela gordura que realmente a pessoa às vezes tem uma dificuldade maior, né? Por exemplo, uma gordura abdominal, uma gordura que está acumulada em flancos, uma gordura que está acumulada ali em região infraglútea. Então, o procedimento estético ele vai focar naquela região para fazer com que o corpo degrade aquela gordura que às vezes tem ali uma resistência maior, né, a sair, a ser eliminada. Né? Junto com a gordura a gente também trata a flacidez, trata uma celulite, que às vezes também tem junto ali associado. Então, quando a gente fala em gordura abdominal também, né, que citou ali a questão do abdômen, ele realmente tem um aspecto feio, né, esteticamente feio, né? A gente tem um padrão estético hoje de ter, aqui no Brasil, pelo menos, ter uma cintura mais fina, um bumbum mais volumoso. Então, a gordura localizada, dependendo da região, a gente acaba aí perdendo esse aspecto de um corpo bonito, né, e tendo um aspecto de um corpo mais fora do padrão. Então, uma gordura abdominal, a gente sempre tem que avaliar se essa gordura ela é mais visceral ou se ela é uma gordura subcutânea, né? O que é a gordura subcutânea? A gordura subcutânea é aquela que a gente pinça, aquela gordura molinha, né? Que a gente consegue pinçar. E a gordura visceral é aquela gordura que está entre os nossos órgãos, que está embaixo do nosso músculo, que é a gordura que está entre os órgãos, entre o fígado, entre o pâncreas, que é uma gordura mais inflamatória, que também, né, é uma gordura perigosa, que também gera mais riscos de infarto, de diabetes, né, de dispelemias, que seriam aí colesterol, triglicerídeos elevados, né, problemas hepáticos. Então, uma gordura mais perigosa. Então, a gente sempre faz essa avaliação. Qual que é o tipo de gordura que a gente tem? A gordura subcutânea, que é essa mais molzinha, que está em cima do nosso músculo, ela é mais fácil de tratar, né? A gente consegue tratar ela tranquilamente hoje com criolipólise, enzimas, radiofrequência, né, ultrassom estético. Então, a gente consegue facilmente tratar essa gordura. Já a gordura visceral, ela é uma gordura que o paciente, durante o tratamento estético, ele necessita fazer atividade física e também atividades que envolvam musculação, fortalecimento muscular, né? Porque ela é uma gordura que precisa ser quebrada de forma de atividade física. E a gente também associa a outros tratamentos, mas necessita porque ela é uma gordura mais difícil e mais perigosa. E tem a gordura também que vem com a idade. Eu vejo bastante homens falando, nunca tive, né, o abdômen grande, né, a barriga que diz ali. E hoje a pessoa é magra, né, estrutura magra, mas tem e gosta muito de perder. Então, também seria com criolipólise, esses tratamentos. Assim, homens geralmente, né, principalmente assim, aquelas pessoas que são magras e tem aquela barriguinha redonda, aquela barriguinha estufada e dura. Incomoda, né? Geralmente é uma gordura visceral. É uma gordura que a gente hoje consegue tratar esteticamente, mas, como eu falei, ela necessita, né, que tenha mudanças de hábitos alimentares, né, e de hábitos sedentários, que a pessoa venha a praticar atividades físicas, principalmente que envolva ali fortalecimento muscular, né, atividades de força, para realmente a gente ter a quebra daquela gordura ali nessa região, né. Essa gordura visceral, ela é mais comum em homens do que em mulheres, mas mulheres também tem, né. Hoje, para mulheres, a circunferência abdominal, ela tem que ser no máximo até 88 centímetros, né? E para homens, até no máximo 102, né? Então, quando a gente já tem esse número acima, mais elevado ali da circunferência abdominal, quer dizer que a pessoa já tem uma presença de gordura visceral, né? Uma gordura mais inflamatória ali na região e que a pessoa precisa realmente, né, buscar se cuidar mais para diminuir, né? E o tratamento estético, como eu falei, ele vem para auxiliar, né, para induzir a perca metabólica naquela região, para agilizar o processo, entregar um resultado estético mais bonito também. Sim, ele ajuda bastante, né? E também conforme o tempo, né? Porque muitas vezes quando tu vai só para uma academia e mais é que a gente tá numa época muito corrida, né? Quando eu estava falando na abertura do programa, que hoje nós já temos dia 15 do mês 12, quando a gente olha, um pouco assusta, né? Já de novo estamos no fim do ano, né? Já estamos entrando em 2026. Então, eu vejo que todo mundo está nessa correria do dia a dia, né? Então, muitas vezes sobra pouco tempo. Então, se você só vai atrás de você se cuidar sem um auxílio, ele é muito demorado e a gente acaba ficando um pouco... desanimada. E aí não é isso, né? Porque a gente acha que tem que fazer
isso com aquela empolgação, porque quando tu perde isso, aquela vontade, não vai, né? Então, daqui a um pouco eu vou me perder, né? Desmotivar. O tratamento estético, como eu falei, ele é para focar ali naquela região, tratar aquela região como um todo, né, do corpo. Por exemplo, meu foco é o abdômen. Então a gente não vai tratar só a gordura, a gente vai tratar a tua pele, vai tratar a flacidez, vai tratar uma celulite, vai tratar uma estria, às vezes a gente tem junto associado naquela região. Né? Então, ele realmente vai entregar um resultado muito mais bonito, muito mais completo, associado, né, com uma atividade física. Com uma pele saudável, hidratada, né? Enfim, isso. né? Tudo isso. Né? E, assim, às vezes a gente tem lá, por exemplo, nós temos o nosso protocolo Lipo-Ice, que na primeira sessão o paciente já perde 8 centímetros de cintura. Nossa, no dia. Bastante. Né, no dia em que, então, o paciente deita na maca, faz o procedimento, levanta da maca, ele está com 8 centímetros a menos. Então, isso, pensa que tu vai pensar hoje em perder 8 centímetros só fazendo treino, atividade física e dieta. Às vezes é difícil. É tempo, né? Então, o procedimento, ele acelera esse processo, ele agiliza e entrega, assim, um resultado mais bonito. Porque junto ao tratar a gordura, a gente já vai preparar aquela pele para ela não ficar flácida. Então, é um conjunto. E se você emagrece muitas vezes só no cuidar, na alimentação, enfim, você perde, mas aí fica com aquele aspecto de pele doente, de pele cansada, de pele... né, não hidratada, enfim, e com flacidez também, né? Isso também a gente não quer, né? E às vezes muitas pessoas assim que nos buscam hoje lá na clínica são pessoas que às vezes já treinam, já fazem atividade física e tem aquela gordurinha do sutiã ou tem aquela gordurinha ali infraabdominal que não sai por nada, tá sabe? Incomodando, então, realmente o procedimento estético ele é super indicado nesses casos, né? E vou falar de mim, então, eu sempre fui uma pessoa magra, mas hoje está me incomodando, né? Essa gordurinha do sutiã, a gordurinha abdominal, coisas que eu nunca tive, né? Eu vou usar um vestido justo, tá marcando, né? E como nunca tive, a gente não tem essa aceitação, né? De muitos dizem, mas como assim, né? Tu já tá com essa ideia, tu ainda tá reclamando. Mas é que é uma coisa da pessoa, acho que é uma coisa muito particular de cada um, né? Tem pessoas que não se incomodam, tem pessoas que se incomodam, tá tudo certo, né? Então, a gente tem que buscar. Isso. Outra coisa, assim, Jamília, que me deu agora... Todas as faixas etárias, acho que hoje procuro, mas quais as faixas etárias que mais, assim, procuro? Que mais, assim, está incomodando essas gorduras localizadas, enfim? Olha, hoje eu recebo bastante mulheres ali na faixa entre os 30, 40, 50 anos, né? Principalmente para tratar essa gordura localizada, né? E tem uma explicação para isso, né? As mulheres ali, principalmente acima de 40 anos, 50 anos, que estão entrando na menopausa, têm uma tendência a ganhar mais gordura abdominal, né? E por que isso acontece? Por questão hormonal, né? Principalmente pela diminuição, a queda ali da produção de estrogênio, né? O metabolismo também vai ficando mais lento com o passar dos anos. Essas mulheres muitas vezes já foram mães de 2, 3 filhos, né? Já passaram por cesáreas, já passaram às vezes, né, gestação gemelar. Então, tudo isso acaba ali influenciando, principalmente nessa estética abdominal, que a gente fala, né, estética de gordura abdominal. Então, acaba realmente deixando ali a pele do abdômen mais flácida, né, com acúmulo de gordura. Então, isso a gente consegue hoje tratar, né. Mas, assim, é todos os públicos. Eu atendo tanto pessoas mais jovens, né, homens, mulheres, enfim. São vários públicos que nos procuram, né? Mas como eu falei, cada paciente, lá na clínica que a gente atende, a gente sempre preza muito por fazer uma boa avaliação. Sim. Conhecer o histórico do paciente, né? Como eu falei, avaliar que tipo de gordura que esse paciente tem, se é visceral ou se não é, né? Se é uma gordura mais subcutânea, se tem associação das duas gorduras. A gente sempre faz a bioimpedância lá na clínica também, né? Que nesse procedimento a gente consegue, nesse tratamento a gente consegue ver qual que é o percentual de gordura localizada, de massa magra, de gordura que a pessoa tem, né? Ver também o nível de gordura visceral. Então, a gente sempre avalia muito bem o paciente antes de passar ele para um tratamento estético, né? A gente sempre faz as orientações conforme a necessidade de cada paciente. E essa avaliação completa é muito importante, muito, né? Muito importante. A gente conhecer o histórico do paciente, né? Sim. Porque, às vezes, o paciente ele vai nos relatar, eu tenho essa gordura, mas ele também come mal, né, dorme mal, não tem uma rotina de atividade física, então a gente tem que deixar o paciente ciente de que é um conjunto, né, que o tratamento... E tudo é um todo, né, o corpo tem que ser tratado num todo, né. Eu vejo também muitas pessoas, assim, principalmente nesse calor, que não se hidratam direito, né, então como nós somos, a nossa
parte do corpo é muita porcentagem em água. E as pessoas não tomam consciência, porque essa água também tem que ser tratada, ela tem que ser renovada, né? Então, as células acabam ficando doentes se você não se hidratar direito e não tem uma água de qualidade. E a falta de hidratação, Nilvi, o primeiro sinal dela vai ser na nossa pele. Sim. Por quê? Quando o nosso corpo está desidratado, o pouco de água que ele tem, ele vai mandar para os principais órgãos, né? Cérebro, coração, rim, fígado. Então, ele vai mandar para os órgãos em que mais necessitam. A nossa pele, ela é um órgão. Ela é o maior órgão do nosso corpo. Só que a pele vai ser o último lugar que vai receber água. Então, às vezes, a pessoa se incomoda que ela tem linhas de expressões no rosto, que a pele está ressecada, que está envelhecida, que está sentindo, né? É falta de hidratação, muitas vezes. Sim. Né? E às vezes a pessoa, ela não toma água hoje, sendo jovem, ela é desidratada hoje, com 20 anos, e ela vai ver o resultado aqui quando ela tiver 40. Né? Então, o processo, às vezes, a gente não dá... Quando a gente é jovem, às vezes a gente deixa isso um pouquinho de lado. Sim. Né? Atividade física, hidratação, né? O cuidado com a pele, mas os resultados, eles vão vir ao longo do tempo. Eu até estava brincando esses dias com uma amiga minha, né? Que, o Botox já não me ajuda mais. Como que tá a hidratação, né? Porque muitas vezes não é o produto, não é a qualidade. Não, acho que a qualidade do produto não é mais a mesma. Aí até eu falei para ela, mas e como que tá o restante, né, dos cuidados? As vitaminas, como que tá os níveis de zinco? Toma muito anti-inflamatório? Então, assim, né? Qualquer dorzinha tá tomando algum remédio, né? Então, assim... Tudo tem que ser olhado, porque não adianta eu dar culpa para o profissional se eu não me cuidar, né? Que nem você disse, você faz uma parte e o paciente tem que fazer a outra, né? Então, eu estou fazendo a minha parte, né? Só para puxar um pouquinho, porque é meio fácil dar culpa para o outro, né? É bem fácil de dar culpa para os produtos ou para o profissional e eu não fazer a minha parte. Né? É um conjunto. A nossa pele reflete como que está o nosso corpo por dentro, né? Então, isso é muito importante e por isso que eu digo que a gente sempre faz uma avaliação muito criteriosa hoje com os nossos pacientes na clínica, porque a gente tem que entender, né? O porquê que o paciente está apresentando aquela condição, por que a pele dele está apresentando aquela condição, porque existe alguma coisa interna no corpo dele que está refletindo esse resultado. Então, é muito importante a gente, né, ter essa noção e também passar esse conhecimento para o paciente, porque o paciente ele não tem obrigação de saber, mas a gente tem que orientar. Sim. Né? Então, ele está procurando porque ele realmente não sabe muitas vezes, né? Ele está precisando de ajuda. Não sabe, né? E o procedimento estético, como eu volto a falar, né? Ele às vezes consegue entregar resultados que às vezes a pessoa jamais teria, às vezes fazendo ali só uma atividade física, né? Só ali um cuidado com a alimentação. Então, o procedimento estético ele acelera esse processo, principalmente quando a gente está falando aí de questão de perca de gordura, de medidas, né? E aonde que fica a tua clínica aqui em Birubá? Então, a clínica não é minha, né? A clínica, ela é da Jaque Bulé e da Jaqueline Amaral, que são as proprietárias. Ela fica localizada na Rua do Comércio, número 1078, do lado da Giros Turismo. Tá. Porque sempre é importante a gente ressaltar para as pessoas que estão escutando lá, mas aonde que é a clínica? Qual é a clínica, né? As pessoas querem ter essas informações, né? Estão buscando bastante. E que bom que estão se olhando e estão buscando, né? Então, e as pessoas cada vez estão buscando mais, sabe? De se cuidar, né? Como eu falei, hoje... Cada vez mais novas também. Tipo assim, uma vez, uma faixa etária, que nem você falou. Hoje não, as pessoas já começam com algum probleminha, elas vão... E isso é fantástico, né? Estão de parabéns, né? Porque a gente precisa, não adianta deixar, né? Chegar no caos e daí eu vou querer um resultado para ontem, né? Então, não, eu preciso começar quando começa a me incomodar, já procurar, porque daí logo o resultado vai ser preventivo. A estética preventiva que a gente fala, né? Hoje a gente tem os meios de informação muito bem divulgados, né? A gente hoje encontra aí vários perfis no Instagram, né? E nas redes sociais ali falando sobre os procedimentos estéticos, falando sobre os benefícios, né? Então a gente tem realmente uma procura hoje maior de um público mais jovem que está vindo já buscando a estética preventiva, né? Então isso também é bem interessante, porque como eu falei, tudo que você faz hoje vai refletir na tua pele futuramente. Então, uma pessoa que com 20 e poucos anos, né, 25, já está iniciando ali a aplicação do Botox, né, ali com 30, já está fazendo um bioestimulador de colágeno, né, pratica atividade física, se cuida, bebe bastante água. Tudo isso vai refletir quando a pessoa tiver lá 40, 50 anos. Né? Então, esses cuidados que a gente já começa desde o início, né, que são às vezes cuidados básicos, vão nos economizar dinheiro e economizar tempo no futuro, né? Porque às vezes, como você falou, às vezes a pessoa nunca se cuidou e chega com uma linha de expressão muito profunda, chega, né, com uma discussão estética mais grave, que é mais difícil a gente às vezes conseguir tratar do que se ela tivesse sido prevenida. Né? Sim.
É. Essas expressões mais profundas, tipo o Botox já não resolve mais. O que vocês indicam para isso? Então, a gente tem hoje a aplicação de Skin Busters, tá? Que seria uma solução. Muitas vezes uma linha muito profunda, né? Uma linha que já está mais marcada ali na pele, um sulco mais marcado, ela vem, né, por uma quebra daquela fibra de elastina e colágeno ali na região, né? E a gente precisa trazer nutrição para aquela região, né? Não só trazendo água, mas também uma série de vitaminas e nutrientes para que aquela pele consiga se regenerar naquele ponto. Então, a gente faz ali uma associação de skin busters, bioestimuladores de colágeno, se for o caso também. Depende muito da região do rosto, depende muito da profundidade que for a linha, né? Peelings químicos também podem ser aplicados para renovação celular, né? E estímulo de colágeno, e lifting facial. Então, é um conjunto, às vezes, de tratamento. Vai depender da região, né, do rosto, né, que a pessoa tem e a profundidade, realmente. Então, tem muitas formas de poder ajudar, né? Sim. Isso é bem importante, né? De ter várias formas. E como que funciona na clínica? Vocês fazem, então, a avaliação? Mas, tipo assim, se tiver um cliente, vocês fazem só, tipo, uma drenagem? Ou é só o pacote completo? Como que funciona? Então, assim, ó, como eu falei, muitas vezes a gordura, ela não vem sozinha, né? Falando em gordura localizada, voltando a falar, né? Ela vem, às vezes, associada ali com uma flacidez, né? Ela vem, às vezes, dependendo da região do corpo, associada com uma celulite. Por exemplo, se a gordura geralmente é inferior no corpo, na região das pernas, geralmente ela vem associada com uma celulite. Então, às vezes é difícil a gente, em uma sessão, conseguir entregar um resultado, porque a gente tem que tratar, às vezes, 3 ou 4 disfunções naquela região para realmente ter um resultado visível para o paciente. Porque aos olhos do paciente é só uma gordura, mas aos olhos nossos, nos olhos clínicos, a gente consegue ver outros problemas ali que tem que ser resolvido para realmente entregar o resultado que o paciente deseja. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma associação de tratamentos, né? A gente tem que associar, às vezes, uma criolipólise, tem que associar uma radiofrequência, tem que associar um ultrassom, tem que associar lipoenzimas. Então, vai depender muito de cada caso, de cada paciente, né? Como eu falei, a gente faz uma avaliação com o paciente, avalia qual o tipo de gordura, quais que são as disfunções ali daquela região que a gente tem que tratar, passa as orientações do que a parte do paciente que ele tem que fazer. Nós também temos lá na clínica hoje a indicação de nutracêuticos também, né, que são medicamentos naturais que o paciente também pode tomar, que vão auxiliar também nesse processo aí de perca de medidas, de redução de medidas, desinflamação, né. Então, hoje nós temos um tratamento bem completo lá na clínica, né, que a gente consegue associar aí diversos procedimentos para realmente ter um resultado bem satisfatório. É porque muitas vezes é um processo inflamatório, né? Desde a celulite é um processo inflamatório. A celulite é um processo inflamatório. E a gente vê muito também que muitas vezes aquilo não é uma coisa natural, ela parece como um enxume, né? Parece que está inchado, né? Então, não sei o que seria isso, se é a falta de um todo, acho, né? Mas a falta, de repente, até da água, não sei, mas assim, ela é muito visível, né? A celulite é algo assim, ó, bem complexo, tá? Nós temos 4 graus de celulite, né? Então, a gente tem que avaliar qual que é o grau da celulite. Os graus mais altos que é o 3 e o 4, eles são graus de maior inflamação, né? Que a gente indica que aquela gordura ali daquela região já está inflamada. Então, dependendo de cada grau de celulite, vai ter um tratamento, né? E vai depender também a região do corpo em que a gente vai estar tratando, né, aquela celulite. Existem diversos tratamentos hoje para celulite, né? Por exemplo, eu recebo muito lá na clínica pessoas que têm celulite no bumbum, né? Que agora a gente também tem o protocolo HD-Butt lá na clínica, que é também o nosso queridinho, né? Que é a harmonização glútea. Então, hoje, dentro da harmonização glútea, a gente trabalha muito com a subcisão da celulite, que é o corte, né? O rompimento daquela fibra que está puxando a pele, né? Que está causando esse repuxamento. Então, é um tratamento que dá um resultado muito bom, maravilhoso. A gente já vê na hora ali uma diferença quando a gente faz o tratamento. E também a colocação de ativos, né? Hidratação dessa pele, trazer nutrientes, né? Porque o que causa a celulite, né? Como tu mesmo falou, ela é uma inflamação. Mas ela pode vir de fatores hormonais, né? Estrogênicos, no caso das mulheres, principalmente em região inferior do corpo, né? Em que a gente também tem ali a questão de lipedemas também. Ela pode vir associada pela falta de desidratação, como tu mesmo falou. Quanto mais água a gente toma, melhor, menos aspecto de celulite a gente tem na pele.
também está associado, né, à falta de circulação local, né? Então, ela é uma associação de fatores. Pessoas que sofrem de efeito sanfona, engordam, emagrecem. Também. Isso também ajuda ali a ter um processo de formação dessas fibroses, desse repuxamento da pele e da inflamação dessa gordura. Então, ela é ela pode ser causada por uma série de efeitos, né? Uma série de condições que vão predispor ali a celulite. Mas, como eu falo, tem 4 graus de celulite, então a gente tem que saber bem certinho, avaliar qual que é o grau e qual que é a melhor forma de tratamento. Me lembrei agora, esse dia, num grupo de mulheres, eu vi as mães preocupadas com as meninas, as filhas, que cada vez mais novas, elas, né, foi uma fala de uma mãe, nossa, eu nunca tive celulite, a minha filha, né, tá gordinha. E ela ainda ressaltou assim, mas não é da alimentação, porque eu cuido da alimentação dela, não sei mais, tipo, como que eu vou agir. E isso é espontâneo, assim, da própria pessoa, ou... Pode ter fatores hormonais associados. Como eu falei, vai depender, né, a região ali onde a celulite está. Esse efeito de engordar e emagrecer, né, daqui um pouco era uma criança gordinha, depois na adolescência emagreceu, né, que tem essa questão também. Mesmo sempre sendo gordinha, também pode dar esse efeito. Também, né, o que acontece? O nosso corpo, ele vai pressionar a gordura contra a pele, né? O que vai deixar ali aquelas marcas, aquelas ondulações mais evidentes, que dá esse aspecto celulítico, né? Então, quanto mais o acúmulo de gordura que a gente tem na região, no corpo, né? Mais... o aspecto da celulite tende a aparecer, né? E a celulite está muito também relacionada à questão da circulação local, né, a circulação local. Então, vários fatores genéticos, hormonais, né, que podem predispor uma pessoa a ter mais celulite do que outras, né, no caso das mulheres, né, homens não têm celulite, só as mulheres. Então, eles são os homens privilegiados, eles não têm esse aspecto celulítico, porque a fibra do elastina e colágeno deles, da pele deles, são diferentes. Nós, mulheres, temos uma fibra reticulada, né, uma fibra que forma um formato tipo de um X, e os homens não. Então, eles têm essas fibras retinhas. Então, essa é a diferença. Eles também não têm esse aspecto do celulite por conta de ser uma fibra diferente nossa. Mesmo sendo gordinhos, né? Olha, mesmo sendo. Privilégio dos homens. Aí. Não, o privilégio foi todo para eles, né? Mas nada que a gente não consiga resolver. E que bom que tem todos esses tratamentos hoje, então, para auxiliar as pessoas, né? As mulheres quanto os homens, né? Porque eu vejo hoje os homens estão se cuidando, estão de parabéns que estão se cuidando bastante. Eu vejo que também eles procuram ajuda. E isso é bem importante, porque fosse anos atrás, geralmente a mulher ia atrás, né, de estética e de procedimentos, e os homens ficavam para trás, né? Então, hoje não. Hoje os homens também tentam se cuidar e estar na forma, né? Estar em forma. Hoje lá na clínica, assim, eu brinco, é 50-50, quase, sim. Sim. Né? Então, a gente tem... bastante homens estão buscando, né? Porque eles também têm essa questão de se cuidar, de envolver a aparência. Porque a aparência, ela é muito importante, eu sempre digo assim, porque ela é o nosso, querendo ou não, nosso cartão as de pessoas, visita, é né? nosso cartão de visita. E o primeiro julgamento que a gente, é o que a gente vê da pessoa. Não só a forma como ela está vestida, mas também a aparência dela, como está o cabelo, como está a pele, como estão os dentes. Então, tudo isso... Às vezes a gente já jura, já faz julga, com que... né? já julga, já faz com que a gente olhe para uma pessoa de uma outra forma, né? Então, uma pessoa que já tem uma aparência melhor, que se cuida melhor, às vezes já tem até mais oportunidades no mercado de trabalho, oportunidades em outros meios, do que uma pessoa que às vezes já está com uma aparência mais, né? Como é que eu posso dizer? Mais descuidada. Isso é fato, né? Não isso adianta, é fato, o cartão de visita. É o cartão de visita. Então, por isso que as pessoas cada vez estão buscando mais esse cuidado. As academias estão cheias, né? As pessoas estão buscando fortalecer, não só por questão de saúde, mas também por estética, né? Então, as pessoas estão buscando cada vez mais, né, se cuidar. E a estética teve um boom nos últimos anos, até mesmo ali na pandemia. Foi um dos setores em que mais, digamos assim, cresceu, né, a estética. Então, porque as pessoas ficaram em casa, começaram a se olhar no espelho e começaram a se cuidar, a se ver, né? Então, isso... O grande segredo ali, a pandemia, realmente a pessoa parou um pouco, né, e começou a se olhar. E isso é muito importante. E quando a pessoa começa a se olhar, né, ela vai vendo o que não está, no que ela não está satisfeita, né? E a gente sempre diz assim... Tomara que sempre se cuide, que não precisa chegar ao extremo, né, de não se gostar, de não se amar, né? Então, vai se cuidando, vai se olhando, vai se percebendo, né? Isso que daí você já vai pedindo ajuda, que é bem mais rápido, né? A solução. Isso é em tudo, né? Isso é em tudo, exatamente. É em tudo, né? Mas, geralmente, a pessoa que se olha, né, que
que tem um corpo saudável, né? Enfim, uma rotina saudável, ela já vai se olhar num todo, né? Ela já vai perceber também quando ela está mais triste, quando ela não está bem, o emocional também, né? Um corpo saudável reflete uma mente saudável também. Sim. Né? Então, é tudo um conjunto. Porque geralmente a pessoa que já está numa depressão, ela já não consegue mais se olhar, né? Então, já precisa de outra ajuda para, de novo, a voltar a se olhar e se amar, né? Então, tudo é um todo, né? A pessoa tem que se olhar num todo e se amar num todo, né? Estar bem consigo mesmo é o primeiro passo de todo ser humano, né? E que bom. E depois, muitas vezes, olhar para as nossas imperfeições, das nossas feridas, não é tão simples assim, né? Então, a gente vai vivendo e quando parar para se olhar, muitas vezes a gente já está numa fase bem crítica da vida, né? Isso em todos os sentidos, né? Tanto do emocional quanto do físico, né? Então, é um conjunto, né? Então, vamos se dar, né, esse merecimento. Também tem pessoas, né, que eu digo assim, parece que falar muito, julgar, a pessoa faz, e, né, a outra faz, mas isso não é para mim. Sim, isso é para nós todos. Todos nós temos o merecimento de viver bem, de ter uma vida saudável, de se amar, de se gostar, de vestir uma roupa e sair, né, de se olhar no espelho. Então, a gente é merecedor, sim. Então, se colocar no lugar de merecedora ou de merecedor e se cuidar, de se amar, né? Ir lá fazer uma avaliação, se está tudo ok, tudo saudável, melhor ainda, né? Isso aí, né? Como tu nos falou, se colocar no lugar de merecedora, né? Eu mereço me cuidar, meu corpo, né? Então, eu acho isso muito importante, né? Quando as mulheres, Sim, elas buscam, isso é muito né? importante. Elas buscam se cuidar, porque nós mulheres, a gente muitas vezes cuida da casa, cuida dos filhos, do marido, né? E às vezes se deixa sempre em segundo plano. Não, né? sempre em primeiro lugar. Né? Então, às vezes, é o que eu escuto muito de muitas mulheres. Agora eu me aposentei, agora eu vou me cuidar, né? Mas não precisava ter se aposentado, ou então ter criado os filhos, ou ter, né, se divorciado do marido. Eu poderia ter feito isso antes, Sim. né? Porque é um processo. Como você falou, a autoestima mexe com a mulher, né? Sim. O que tua mãe falou é uma verdade, né? Tipo, quando a mulher não tem autoestima, ela perde tudo. Perde né? tudo. Então... É tudo um todo. E que nem você estava falando, né, que a mulher, eu cuido do filho, cuido do marido, mas isso é uma desculpa. Isso é uma desculpa que ela dá para ela mesma, porque a gente pode cuidar de tudo, mas em primeiro lugar a gente tem que se cuidar, porque se eu não me cuidar, eu não me amo, né? Eu preciso me amar primeiro para depois amar meu marido. Preciso me amar primeiro para depois conseguir amar meu filho. E assim vai por diante. As historinhas um pouco difícil, que a gente né? fica contando pra gente mesmo, né? Achando que aquilo é justificativa, são desculpas, né? Ai, não, porque eu tenho filho pequeno, porque eu tenho, né? Eu vejo muitas mulheres no interior, porque eu tenho vaca leiteira, porque eu tenho... Não, sempre dá um tempinho, né? Se eu me coloco em primeiro lugar, eu dou um tempinho. Nem que eu levanto um pouco mais cedo, vou dormir um pouco mais tarde, mas eu consigo, né? E quando eu não quero me olhar, eu vou com essas desculpas, né? Eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo, né? Então, a desculpa é o tempo. Mas é a prioridade que eu estou dando para mim mesmo. Então, vamos se olhar um pouco mais, se amar um pouco mais, até para evitar, muitas vezes, que hoje as pessoas, não é o mundo, tá? O mundo está com uma energia maravilhosa. Sempre somos nós também, a gente quer delegar tudo, né? É sempre o culpado é outro, o culpado é o mundo. Não, o mundo está igual. Quem mudou são as pessoas. Então, vamos se amar um pouquinho mais. E onde começa? Começa em mim, não começa no outro. No autocuidado. No autocuidado, né? Tudo começa em mim. Se eu mudo, o outro muda, né? Se eu continuar o mesmo, vai continuar tudo a mesma coisa. Então, a mudança está em mim. Como a minha mudança também está em mim, né? De me cuidar, de me amar, de me proporcionar tudo que há de melhor, né? Então, vamos procurar ali a Jamile para fazer uma avaliação, né? Para ver como ele está, o meu corpo, o físico, né? E para não surgir daqui um pouco lá um desequilíbrio até mental, muitas vezes, porque gera, né? Se a gente não se ama.
Sim, né? E é tão bom quando a gente tá com a autoestima da gente elevada, quando a gente se olha no espelho e se acha bonita. Nossa, como minha pele tá bonita hoje, como o meu cabelo tá bonito, sabe? É tão bom a gente se olhar no espelho, às vezes é uma coisa mínima, sabe? Sim. Às vezes é, tipo, fazer uma unha, por exemplo, né? A gente já se sente uma mulher nova, parece que renovada, né? Então, esse momento também que a gente muitas vezes atende lá as pacientes, a gente recebe muitos relatos assim, nossa, eu me sinto especial quando eu venho aqui. Né? E isso é tão bom, é tão gratificante eu como profissional escutar isso, mas é não só por questão do nosso atendimento, mas é porque elas estão se dando, né, esse direito, elas estão se dando essa oportunidade. Se permitindo. Isso, exatamente, se permitindo se cuidar. Então elas se sentem importantes, né? E é um momento meio que até de uma terapia, porque querendo ou não, Com esse certeza. cuidado estético, ele também é importante para essa questão mental, porque a pessoa tira aquele momento para cuidar dela, né? Para estar uma lá terapia dela, para o corpo. Né? Exatamente. E para os homens também, né? Para os homens também, porque todo mundo, né, quando não está de bem consigo mesmo, né, do corpo, ele não vai estar bem num todo, né? Isso aí. Então, mais procedimentos, mais que vocês oferecem, então, para o público? Então, como eu comecei a falar antes, né, eu falei um pouquinho ali do nosso método HD-Butt. Esse é um dos nossos procedimentos mais inovadores que hoje a gente tem na clínica, né, nos nossos tratamentos, que está vindo aí com muita força no mercado da estética, que muitas mulheres têm me procurado e têm feito lá na clínica, que é a harmonização glútea, né? Então, nós aqui no Brasil, né, a gente tem essa questão de ter um glúteo mais volumoso, mais bonito. Agora vem carnaval, né? A gente vê ali o pessoal que desfile de escola de samba, né? Aquelas, as rainhas ali todas com o bumbum bonito em cima, né? E o que elas fazem, né? Pra ter esse bumbum bonito, né? Por exemplo, a própria Paula Oliveira, né? A Débora Seco, né? Essas famosas, o que elas fazem hoje pra ter um bumbum lisinho, sem celulite, sem estria, né? Sem flacidez. Então, a gente tem hoje vários tratamentos lá, né? De harmonização glútea, em que a gente faz aplicação de bioestimuladores de colágeno, ácido hialurônico, faz tratamentos com eletroestimulação, né? Pra gente manter ali a pele mais bonita e saudável, né? Porque essa região glútea, ela é uma região que muitas vezes vai acumulando ali uma celulite, uma flacidez, né? Ou que às vezes a pessoa tem uma dificuldade de ganho muscular nessa região, tem um bumbum pequeno. Eu recebo muitas pacientes que às vezes tem aquele buraquinho na lateral do bumbum, que a gente chama de depressão trocantérica, que a gente consegue hoje também corrigir, né, fazendo então um preenchimento dessas laterais para trazer aí um corpo mais bonito, né, mais esculpido por verão, principalmente. Sim. Então esse é hoje a nossa maior novidade aqui em Birubá, em que nós da Brava Clinic somos pioneiros, somos referência no estado, que é a harmonização glútea. Né? Então, um tratamento aí inovador para quem hoje tem aí alguma disfunção estética no bumbum e que se incomoda, né? Como eu falei, seja uma celulite, uma flacidez, a gente hoje consegue tratar e entregar um bumbum muito bonito e natural. E o melhor de tudo é que esse tratamento, ele não é um procedimento que precisa de uma recuperação longa, né? Como no caso de uma cirurgia. Então, ele é recuperação rápida, né? A gente pede ali só alguns dias para a pessoa evitar atividade física e as outras atividades diárias seguem normal. Já sai liberado, né? Para o trabalho, enfim, é um procedimento isso é bem importante. Muito seguro, né? O paciente não sente dor durante a aplicação, então ele é muito bom. Um procedimento maravilhoso. Hoje você estava falando a referência, né? Numa cintura, né? Uhum. E o corpo mais desenhado. Isso a gente já vê até nos modelos até do vestuário, né? Hoje a moda já vem conforme tá no mundo, né? Olhar do mundo para o físico da mulher, naquele padrão. Uhum. Então, muitas vezes, quando você não se olha, você vai numa loja, você já nem encontra mais as roupas, né? Adequadas, porque ela não tem veste, né? E eu vejo bastante reclamação disso da mulherada, né? Mas a moda tá só para as magrinhas, né? Tá só para... mas não, né? Tá para você também. Falta muitas vezes a gente tem diversos biotipos físicos de corpo, né? Então, vai ter aquele biotipo em que a pessoa às vezes um pouquinho mais gordinha, às vezes que é um pouquinho mais magrinha, né? Vai depender. Mas, realmente, o que chama a atenção são os contornos corporais, principalmente na mulher, né? A tendência é que a mulher tenha uma cintura um pouco mais fina do que o quadril, né? E uma projeção glútea, independente ali do peso, se ela é um pouquinho mais gordinha ou se ela é bem magrinha. Mas ter essa proporção entre a cintura, né, e essa região do quadril ser um pouco maior do que a cintura. E o que a gente às vezes vê é que algumas mulheres às vezes é o contrário, né? Elas têm uma projeção de volume maior na parte superior e menos volume na parte inferior. Então, aí causa essa
alteração de imagem, né, que é diferente do que é o padrão. Então, hoje a harmonização glútea, né, como eu falei, lá na clínica a gente trabalha com harmonização corporal, facial e corporal. Então, a corporal, ela vem com essa tendência de remover gordura dessa região abdominal, dessa região superior do corpo e aumentar, por exemplo, né, ou trazer uma projeção, um contorno mais bonito para a região dos quadris e do glúteo, que aí seria, né, a harmonização glútea. Então, para trazer realmente esse corpo esculpido, né? Esse corpo mais bonito, mais feminino, né? Com curvas mais acentuadas, né? E que fica, né, os olhos mais bonitos, né? Que a gente consegue ter essa impressão estética mais dentro do padrão. Né? Que hoje esperado. já é adequado para os modelos que estão vindo, né? Exato. É bem interessante isso, porque a gente observando, a gente vê, né? Como é padrão, né, da mulher, aqui, assim, já vão vindo os modelos, né? Então, muitas vezes escapa de bastante pessoas, né? Muitas pessoas que têm quadril bastante largo também, né? Não é só aquela que quer aumentar também os glúteos. Tem aquela também que tem, e bastante que não se aceita por isso, né? Porque daí já aumenta bastante a numeração, e daí ali criolipólise. O que mais vocês fazem? Tipo, para diminuir ali no lado, essa parte do quadril, né? Só para nós falar desse sentido também para a mulher que está nos escutando. Tem o caso de algumas mulheres, né, que tem um acúmulo de gordura nessa região inferior do corpo, que a gente chama de biotipo ginoide, né? Que é um biotipo de corpo que a pessoa, ela até tem uma tendência a ser uma pessoa magra na região inferior do corpo, mas com acúmulo de gordura nas pernas, no glúteo e aqui na lateral das pernas, que é o famoso culote, ou aquela bananinha. Isso. Né? Então, a gente tem hoje uma série de tratamentos, né, que envolvem, né, a aplicação de lipoenzimas. Se for o caso, a gente também consegue associar a criolipólise. Podemos associar a radiofrequência, ultrassom, enfim, uma série de tratamentos para a gente conseguir tratar, né? E, geralmente, essa gordura inferior, ela não vem sozinha, ela vem com a celulite. Né? Então, a gente tende, por questão estrogênica, a mulher tende a ter um acúmulo nessa região inferior do corpo, né? Com o aparecimento da celulite, que é uma gordura, às vezes, inflamatória, que gera celulite ali na região. Então, a gente tem que tratar, realmente, aí vai depender, né, do grau da celulite, do tipo de gordura que a pessoa tem, né? Pra gente tratar, mas é uma série de tratamentos. E são tamanhos, assim, que muitas vezes o superior é um P e embaixo, para baixo da cintura é um G, né? Então, é muito... vai, como eu disse, vai da estrutura óssea, vai da questão hormonal da mulher, né? Vai de fatores genéticos, né? O biotipo físico, né? Mas tem, sim, tratamento. Né? É bem importante, né? Vamos lembrar de todas aí, né? Daqui um pouquinho, mas também podem fazer perguntas, né? Como eu falei, lá na clínica, a gente sempre faz essa associação de tratamentos, né? Por conta que muitas vezes não é só uma gordura ali localizada. Para o paciente mas para nós que temos o olhar clínico, a gente vê que tem uma flacidez ali associada, ou que daqui um pouco a gente esvaziando aquela célula de gordura vai gerar uma flacidez, então a gente já tem que prevenir esse surgimento da flacidez, então tem que tratar os dois juntos, né? Então é um olhar clínico que a gente tem realmente para cada paciente. A gente avalia muito bem essa questão hormonal, se necessário a gente solicita exames hormonais também, né, para poder entender, né, qual que é a causa daquela disfunção, para a gente poder tratar um todo. Sim, e a idade vem chegando, né? A idade vai passando, como o tempo está voando, assim, quando a gente menos se dá conta e como a gente sempre está nativa, a gente não se considera uma pessoa, mas a pele sente, né? Que nem você estava falando antes, a pele vai sentindo. Não tem como não dar uma flacidez. E a flacidez, ela não é nada linda, né? De se ver, né? Então, tem que dar uma rejuvenescida também na pele, no corpo, não, muitas vezes não só no rosto, né? Num todo. Então, a clínica de vocês, então, está aí para ajudar a todas, né? Todos os homens e as mulheres, né? Para quem se permitir, então, a se olhar. Que legal isso. Como tu falou da flacidez, né? A gente usa hoje muito para tratar a flacidez o bioestimulador de colágeno, né? E o bioestimulador de colágeno, ele foi muitos anos... No corpo também? No corpo também, isso eu ia falar agora. Ele foi muitos anos apenas aplicado no rosto. E agora tá vindo aí com muita força a aplicação corporal. E ele é injetável? É injetável. Mas mais localizado daí? Ou... A gente faz localizado, né? Tipo assim, minha flacidez é no glúteo, a gente faz a aplicação no glúteo. Minha flacidez é no abdômen, a gente faz a aplicação no abdômen. Então, a gente faz localizado. O
bioestimulador, como o próprio nome já diz, ele vai bioestimular a produção de colágeno na região, trazendo mais firmeza e sustentação para aquela pele, tratando aquela flacidez já que está ali na região. E não tem como não, né? Não tem como a gente não aceitar a idade, né? Não, Então, como eu falei, né? Tudo isso é pra exige todos, manutenção, né? Eu Isso. sempre falo isso. Nossa unha, nosso cabelo, a gente sempre mantém todos os meses. Então, tem que manter a nossa pele também, né? Então, sim. é um processo. Então, muitos já fazem isso, né? Como uma rotina, né? Se cuidar como se cuida de uma unha, cuida de um cabelo, cuida do rosto, né? Cuidar do corpo, né? Mas que sirva, então, né? De orientação e para as outras, então, que ainda não estão se olhando num todo, né? E nós já estamos no nosso horário, né? Que voa, né? As tuas colocações finais, né? Já falamos onde que é a clínica, mas se tu quiser deixar um convite ali para quem nos está escutando, para fazer uma avaliação. Isso aí, então, você que se incomoda, né, com alguma disfunção estética no seu corpo, seja uma estria, uma flacidez, uma celulite, né? Hoje lá na clínica, então, a gente tem aí uns tratamentos, né, corporais, a gente está investindo bastante na estética corporal e também temos, né, a estética facial. Então, para você que também quer fazer um preenchimento labial, quer fazer um procedimento para rejuvenescer o rosto, lifting facial, né, tratar aquela linha de expressão que tanto lhe incomoda, né, ou fazer uma aplicação de toxina botulínica, né, também temos esses procedimentos hoje lá na Brava Clinic, né, e o nosso queridinho aí, que é a nossa novidade para Ibirubá, que é a harmonização glútea, né, o nosso método HD Butt. Então, para você que quer tratar aquela celulite também, né, que tá profunda no teu bumbum, causando aquele buraco quando você bota ali uma calça jeans ou coloca, né, uma outra roupa ali que fica marcando, ou também quer trazer mais volume, mais projeção, deixar o glúteo mais bonito, né, e harmonizado para o seu corpo, a gente também tem essa opção, então, hoje aqui em Birubá, que é a novidade aqui na região, né. Que bom que é pertinho, né? A gente sempre gosta quando é pertinho, que a gente não precisa estar, né, indo para cidades mais longe, como o tempo é precioso, né? Para todos, Exatamente. eu acho também. Isso é uma coisa, assim, bem importante, né? Tu citar, porque aqui em Birubá, um tempo atrás, quando tu queria fazer algum procedimento estético, tu tinha que recorrer a Passo Fundo, Porto Alegre. E hoje a gente está trazendo ali para Brava, né, tratamentos de centros maiores, por exemplo, a harmonização glútea, né? Para aqui, para nossa cidade. Então, hoje temos essa opção de você fazer aqui em casa, né? Também temos ali na clínica ainda a nossa parceira, Não Mais Pelo, né, que trabalha ali com a parte de depilação a laser, né? Lembrando que os equipamentos são nossos, né? São próprios. A gente está hoje com os melhores lasers do mercado, né? Um laser super confortável, que tem 3 comprimentos de onda, então aumenta ali as chances de cauterizar a raiz do pelo, né? A gente tá tendo resultados excelentes hoje em todos os nossos pacientes, né? Um laser maravilhoso também. Então, a gente está investindo muito, né? Hoje a clínica, ela investiu bastante em tecnologia, né, nos nossos treinamentos, né, porque a gente também tem uma equipe toda qualificada lá para atender todas as meninas que trabalham hoje, tanto aqui em Birubá, Cruz Alta, tem graduação e pós-graduação, né, então todas as meninas são formadas e pós-graduadas para atuar na área, a gente sempre está se atualizando, indo em busca, né, de trazer novidades e sempre com a melhor qualidade. Hoje os nossos produtos que a gente tem na clínica, os injetáveis também são da mais alta qualidade no mercado da estética. Então, a gente trabalha hoje só com produtos e equipamentos de qualidade, né? Que isso também é muito importante também para a gente conseguir isso é muito importante, até para você ter ressaltado, né? Essa confiança, né? De ter produtos de qualidade, isso é muito importante. Sim. Eu sempre digo que a gente precisa hoje, né, ter esses produtos de qualidade. O preço, às vezes, ele é um pouquinho mais... mas vale a pena, né? Mas vale a pena, porque são produtos que realmente são muito seguros e a gente hoje precisa entregar essa segurança para o nosso paciente, né? O paciente precisa estar seguro toda vez que a gente for fazer um procedimento e fica aí um alerta, né? Para quando, às vezes, tu vai fazer um procedimento numa clínica aí e o preço está muito inferior dos outros, desconfie, né? Porque isso também é um cuidado que as pessoas têm que ter, porque tem muitas clínicas aí que... Quando a promoção é demais, né? Desconfia. Isso é em tudo, né? Quando a gente está trabalhando com o corpo da gente, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ir atrás, tem que investigar, né, se são profissionais qualificados, se a clínica é bem credenciada, né? Então, isso, hoje a gente quer trabalhar muito com transparência, né? Na Brava Clinic, a gente sempre mostra para os nossos pacientes os produtos que a gente está usando. Toda vez que eu abro um produto, eu mostro na frente do paciente, eu rompendo o lacre. Então, isso é muito importante, né? A gente passar essa confiança para o paciente. E até exaltar ali, as pessoas exigem isso, né?
da pessoa abrir na tua frente, né? Isso. Porque isso acho que traz uma segurança. É. Porque eu vejo que muitas pessoas hoje não fazem estética por medo, né? Exatamente. E não precisa ter medo, né? Só procurar um profissional qualificado. Exatamente. Né? Que nem lá na clínica a gente tem um cuidado, todos os nossos equipamentos a cada 6 meses são calibrados, a gente, né? Então é todo um cuidado que a gente tem hoje para oferecer realmente segurança e resultado para os nossos pacientes. E o que mais me impactou a tua fala ali de 8 centímetros, né, no abdômen, né? Sim. Eu acho que não tem que não Esse de uma sessão ali, né, de um atendimento, é é bastante. já na hora. Esse é o nosso protocolo LipoIce, que é um protocolo em que envolve ali a sessão da criolipólise. A nossa criolipólise hoje, ela é a melhor do mercado. Não é qualquer criolipólise, né? Como eu falei, a gente está investindo alto, né? A clínica está investindo alto em equipamentos, nos melhores equipamentos estéticos. Então, ela é a única criolipólise que vai a menos 11 graus e que tem eletroestimulação associada. Então, a gente consegue fazer um tratamento simultâneo, né? De perca de gordura e de estimulação muscular. E que realmente entrega resultados incríveis já na hora da sessão. Então, Deixa eu tirar uma dúvida que há um tempo atrás falavam e hoje meio se perdeu. A criolipólise pode ser usada para quem tem pouca gordura abdominal ou precisa ter um certo grau de gordura? Olha, ela é indicada acima de uma prega de 30 milímetros, que seria em torno de 3 centímetros. 3 centímetros. Quando o paciente, às vezes, ele não tem uma prega tão grande, a gente parte para outros tratamentos. Sim. Porque a criolipólise hoje, ela é um tratamento mais, digamos, agressivo para gordura localizada. Né? Ela é um tratamento mais eficiente, mas ela realmente precisa de uma prega de pelo menos 30 milímetros. Porque, na verdade, ele gela, né? Então, acaba gelando os órgãos, né? Isso. Não, acaba pegando a parte muscular ali. Mas é bem tranquilo. A maioria das pessoas, às vezes, já tem uma preguinha ali de 30 milímetros. Porque 30 milímetros é bem pouquinho. Seria uma pinça, assim, Sim. em que a gente já consegue. E, claro, né? A gente vai fazer o procedimento, Avaliação. como eu falei, Isso. né? Conforme cada paciente, né? Não é eu sempre brinco, não é receita de bolo, né? Cada paciente a gente vai ter um protocolo, vai ter uma programação de equipamentos, tudo isso, um cuidado cada especial. ser humano é único, né? Então, sempre há diferença em todas as áreas, né? Ela tem que ser avaliado, tem que ser olhado, não é a vizinha falar ou a amiga falar, eu fiz que eu posso lá fazer, né? Então, sempre tem que ter uma avaliação, né? Isso aí. Mas então suas colocações finais, né? Foi bem importante, né? Tu sim, para vir ali esclarecer várias coisas das pessoas que hoje procuram muito, as pessoas gostam, e que bom, né? As pessoas se olharem e que cada vez mais possa se olharem e se amarem, né? Porque, como eu já vinha dizendo, sempre primeiro sou eu, depois é outro, né? Exatamente. Eu achei muito interessante a fala que tu falou ali, né? Que eu tenho que me amar para poder amar os outros. Sim, se eu não me amo, eu não consigo amar outro. Isso é ilusão, né? Então, porque sempre a gente acaba dizendo, né? Quando fizer isso, quando aquilo, mas isso é uma desculpa minha já, né? Porque toda a prioridade, tudo está dentro de nós. Nós temos que ser prioridade. Né? Nós temos que ser prioridade, né? Porque se eu não estou bem, eu não consigo estar bem com o outro, né? Então, assim, é tudo. O meu corpo, a minha mente, o amor, tudo, né? Não tenho como estar bem se eu não estou bem comigo mesmo. Isso aí. Então, tá. Quer deixar algum telefone, algum contato? André, claro, anota aí para nós. Eu vou deixar aqui, então, o telefone da Brava Clinic, né? Para quem quiser, então, entrar em contato conosco, né? Agendar uma avaliação lá comigo ou com uma das outras nossas especialistas. Perguntando da agenda, como está a agenda agora, final do ano, que tá todo mundo querendo, né? Porque vem as férias, as mulheradas vão pra praia, vão pra férias, né? Janeiro é um mês de... A agenda agora nossa tá bem cheia, mas a gente consegue sempre dar um encaixezinho, né? Agora vem verão, né? Como eu falei, as pessoas aí começam a se preocupar, né? A se olhar no espelho, a colocar uma roupa mais curta, começa a ver aquela celulite, aquela facidez. Então, o pessoal começa a buscar e não ter aceitação, né, do próprio corpo. Isso aí. Né? Como eu sempre digo, a gente precisa se aceitar. Mas se aceitar, se cuidando também, né? Então, sempre trazendo o melhor pro nosso corpo. Porque o nosso corpo merece de cuidado também, né? Então, eu vou passar o telefone da Brava Clinic, né, para quem tiver interesse, então, nesses procedimentos. Ele é o 54992 480302. Então, esse é o telefone da Brava e também vou deixar o telefone da Não Mais Pelo, para quem quiser aproveitar, né, e fazer aí a sua depilação a laser também. Aproveitar agora que está iniciando aí o verão, né, para já se livrar também dos pelinhos, né, para colocar uma bermudinha, um biquíni ali sem se preocupar com os pelinhos na perna, na virilha, né, também na axila. Então, o telefone da Não Mais Pelo
É o 54993239327. E também tem os nossos Instagram, né? O @NãoMaisPedoBirubá e o @BravaClinic. A pessoa pode estar nos seguindo, olhando lá nossas publicações, né? A gente também sempre coloca lá algumas fotos de antes e depois, alguns procedimentos que nós temos e algumas explicações também dos nossos procedimentos. É bom seguir, né? Pra gente já olhar as orientações e ver aonde que a gente se encaixa um pouquinho, pra gente ter Exato. noção, já vai com um pouco de certeza do que a gente quer também, né? É, nós estamos também agora, até estava esquecendo de falar, a gente está com um protocolo novo lá na clínica, que é o HD Shape, que para quem treina, para quem faz atividade física, né, para quem já tem essa rotina, o HD Shape ele vem para somar, né, ele vem para melhorar a hipertrofia muscular. Então, são aplicações de ativos, não são esteroides, não são anabolizantes, eles são ativos mais para trazer nutrição e fortalecimento muscular. Então, se você tem uma região, um grupo muscular, né, uma região do corpo, que você tem uma dificuldade em hipertrofia, em força muscular, o HD Shape ele vem para auxiliar, né? Ele é um conjunto de tratamentos, né, com eletroestimulação, bioestimuladores, se for o caso, né, e aplicação de ativos para melhora de força muscular. Então, mais um procedimento novo e inovador aqui para a Brava Clinic. Então, para quem aí já se cuida, já vai na academia, já tem esse hábito de treinar, de fazer musculação, esse procedimento é maravilhoso. Que maravilha nós termos tudo isso aqui em Birubá, né? Que é a cidade, dá para dizer, central ali do Alto Jacuí, né? Para todos nós, eu que sou de Selba, né? O pessoal de Tapera, de Espumoso, ali de Lagoa, 15 de Novembro, Fortaleza. Então, abrange uma região muito, muito grande. Então, parabéns e sucesso para vocês. Muito obrigada, agradeço muito ao espaço que vocês abriram aqui hoje para falar sobre esse assunto. O assunto, como tu mesmo falou, é muito importante, né? Não só para vir aqui falar da clínica, mas falar desses aspectos do autocuidado também, que isso é muito importante, a gente ter essa abertura para poder falar, porque todos os ouvintes que estão nos escutando agora, né, estão tendo essa noção do quanto que a estética ela é importante, Ela é não muito somente para a questão, né, como eu digo, física, mas também Não é para a só questão pro ego, emocional, né, como se diz, para a questão emocional, né, que a gente precisa ter esse momento de autocuidado. Então, para quem não está escutando, né, tire esse tempo para você, se olhe, né, se ame, se cuide, volte a se olhar no espelho com todo amor e você é sempre em primeiro lugar. Então, obrigado pela audiência, uma boa tarde a todos e uma excelente semana. Grande abraço.